Estava esperando a terceira e última parte da aula sobre o alfabeto espanhol. Eu também estava ansioso e finalmente chegou esse momento. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e essa é a terceira parte da nossa aula de alfabeto do espanhol. Para quem já vem acompanhando o canal há mais tempo, você sabe que os últimos 2 vídeos foram ensinando letras da língua espanhola para que você possa conhecer o alfabeto, que até aqui já deu para perceber que é bastante parecido com o da língua portuguesa. Além disso, a gente está conhecendo mais vocabulário e praticando oralidade, ou seja, é ou não é uma aula muito completa. Se tu está chegando agora no canal, se esse é o teu primeiro vídeo, para poder acompanhar os vídeos anteriores e os próximos que ainda estão por vir, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque dessa forma você vai continuar aprendendo o espanhol de uma forma fácil e rápida aqui comigo. E agora, vamos para a aula. Vámonos! Certinho, agora então eu acabei de compartilhar contigo aí na tua tela o material da nossa parte 3 do alfabeto espanhol. Lembrando, né, para aquelas pessoas que talvez já tenham esquecido ou então te dizendo, caso esse seja o teu primeiro vídeo, que alfabeto a gente pode falar de 2 formas em espanhol. Pode ser alfabeto, ou seja, a gente escreve da mesma forma, mas pronuncia de uma forma diferente, alfabeto, ou então a gente também pode chamar de abecedário, que é outra palavra que nós também conhecemos aqui no português, mas precisamos então alterar um pouquinho a forma de pronunciar. Então, alfabeto e abecedário são as 2 formas de se referir ao alfabeto em espanhol. Vamos ver a primeira letra da aula de hoje? A gente já está chegando ao final então das letras do alfabeto espanhol e por isso essa primeira letra é a letra U, que já é bem mais para a ponta do final aí do alfabeto. Vamos conhecer algumas palavrinhas para a gente entender como essa letra se comporta. De qualquer modo, o nome da letra nos indica o som que ela faz da mesma forma que nós temos no português. Então a letra U faz som de U em espanhol. Vamos ver algumas aparições dessa letra em algumas palavras. A primeira delas é Uruguai, o nome do país, né? Uruguai. Uma coisa interessante para você prestar atenção é que em espanhol, Uruguai se escreve com Y no final, não se escreve com I. Quando a gente escreve Uruguai com I, a gente está escrevendo em português. O nome do país em espanhol, então, se escreve com Y, mas a pronúncia é igual, Uruguai. Então repete comigo rapidinho, Uruguai. Começamos bem, tá fácil, né? Repara que, seja como for, tanto no início, quanto no meio, quanto no fim, o som continua sendo o mesmo, Uruguai. A última letra U dessa palavra está junto com a letra G, mas a gente não vai precisar usar o trema nessa palavra, por quê? Porque a letra G, a letra U e a letra A naturalmente já vai fazer o som de guá. Não é que nem o G-U-E, que para que eu tenha gue é necessário pôr o trema. No caso do guá, não é preciso. Então a gente vai ter essa palavra sem o trema em cima da letra U. Lembrando que esse sinal gráfico é realmente o sinal que a gente vai utilizar em cima da letra U. A propósito, uma informação bem interessante é que trema é o nome desse símbolo gráfico em português, porque esse sinal em espanhol se chama diéresis. Diéresis é o nome do trema em espanhol. Aqui no português, esse sinal já caiu, nós não usamos mais, né? Mas no espanhol ele segue firme e forte e ainda é utilizado, como no caso de uma das palavras que a gente vai ainda comentar. Antes disso, a gente vai ver a palavra guantes, que também está ali junto com a letra G, mas ainda assim mantém o seu som. A letra U mantém o seu som de U, e aí a gente vai dizer guantes. Quem viu o vídeo lá da parte 1, lembra que eu repeti 1 milhão de vezes que a letra A é sempre aberta, né? A gente não vai fazer A. Por isso que eu estou dizendo guantes, com a letra A mais aberta. Repete para treinar, guantes. Muito bem, só para deixar bem claro, como você está vendo aí na imagem, guantes significa luvas. E agora na última palavra, a gente vai ter a palavra pinguino. Pinguino, que quer dizer pinguim, é uma palavra eu acho bem bonitinha, ela vai ter a diéresis. Por quê? Porque o G-U-I vai fazer gui, se não tiver esse sinal gráfico. Então, para que a letra U mantenha o seu som de U no meio dessa palavra, para a gente dizer pinguino, pinguino, então eu preciso colocar o trema, ou, como eu te falei, a diéresis em cima da letra U, para que a gente saiba que tem que pronunciar o som dela. Repete comigo agora, pinguino. Excelente! Agora a gente vai para uma próxima letra.
Próxima letra do alfabeto espanhol é a letra V. A letra V, como você está vendo aí, é a nossa letra V do português. Aqui a gente vai ter algumas questões para comentar. O som da letra V vai ser um som que muitas vezes fica ali entre o som do V e o som do B do português. Esse som se assemelha a um B bem mais fraquinho. E aí, às vezes, então a gente vai dizer, por exemplo, bolar, como é o caso da primeira palavra que a gente tem aí, mas a gente não vai dizer bolar, como se fosse com a letra B. A gente vai dizer volar, que é como se fosse a letra B bem mais fraquinha. Em alguns países a gente vai ouvir também volar, só que não é tão comum. Então assim, você vai ouvir esse V, ou melhor, a letra V com esse som de letra V do português? Pode ser que escute sim. Eu não vou dizer que você nunca vai ouvir, pode escutar. Só que muitas vezes você vai escutar com um som de B, B. Você vai encostar os lábios, mas é bem mais fraco. Você não vai dizer B, porque a letra B, como eu já te expliquei antes, é um som plosivo, ou seja, ele explode, né? Os nossos lábios, quando se encostam, fazem um som de explosão para a gente poder dizer B. E com o V, ou melhor, com a letra V, isso não vai acontecer dessa forma. Mas o movimento dos nossos lábios, ainda assim, vai ser muito parecido. Dependendo, claro, né, da forma como o falante nativo faz. De repente, se ele diz V, então ele vai fazer com o dente de cima encostando no lábio de baixo. Tudo bem, mas como muitas e muitas vezes a gente vai escutar esse V como se fosse um B fraquinho, então a gente tem que lembrar da forma de movimentar os lábios para fazer B, mas não vamos fazer tão forte, a gente vai fazer B, B. Então a gente encosta e logo deixa o ar sair pela nossa boca. Vamos comentar então as palavras? A primeira palavra é volar. Volar significa voar, por isso que eu coloquei aí uns pássaros, né, voando. Então, volar significa voar. Repete comigo, escuta com atenção e fala em seguida. Volar. Certinho. Lembrando que se você estiver sentindo dificuldade para pronunciar, você pode pausar o vídeo, falar mais um pouquinho, até se sentir confortável para seguir a aula, não tem problema. Agora a gente vai para mais uma palavra. A próxima palavra é uma palavra muito legal porque ela pode nos pregar algumas peças. A palavra vaso, em espanhol, quer dizer copo do português. Então, para beber água, nós bebemos en el vaso. Vaso significa copo, não é vaso, tá bem? Então, para dizer vaso, a gente tem que unir os nossos lábios, mas pronunciar de uma forma mais fraquinha. Então, repete comigo, vaso. Muito bem, agora a gente tem mais uma palavra. Dessa vez a letra V está lá no meio da palavra. A gente vai dizer nieve, que quer dizer neve. Nessa palavra a gente vai ter a letra V com o mesmo som que nós tínhamos quando ela estava lá no início das outras palavras. A diferença aqui é só a posição. O som vai continuar o mesmo. Você, aprendendo a fazer o som da letra V, pode repetir esse mesmo som com a letra no início da palavra ou no meio da palavra, que não tem nenhum tipo de confusão, não tem nenhum tipo de erro, tá bom? O som vai ser sempre o mesmo. Agora a gente vai repetir essa palavra para que você possa praticar um pouquinho mais aí a sua oralidade e o som da letra V. Vamos lá? Eu vou falar e você vai repetir. Vamos ver. Nieve. Agora a gente vai para mais uma letra. Olha só que legal o nome dessa letra em espanhol. O nome dessa letra é W. Por que será que é W? Vamos fazer uma análise? Você, com certeza, reparou no formato da letra V, que é exatamente a mesma forma da língua portuguesa, da letra V. A letra W, ou a W, ela não parece dois Vs coladinhos? Parece, né? Pois esse é o nome da letra. É como se fosse dois Vs. Esse é o nome, né? Seria a tradução dessa letra para o português. W seriam dois Vs, duas letras Vs, porque realmente parece dois Vs coladinhos um no outro. A letra W, ela não é uma letra muito comum no espanhol. Por quê? Porque a letra W, ela é bem mais característica de palavras da língua inglesa, por exemplo. O que acontece? Eu já comentei com você, mas eu vou repetir aqui neste vídeo também. Na língua espanhola,
Normalmente, os falantes têm uma palavra específica do seu próprio idioma para designar coisas que originalmente surgiram com nomes em inglês. Aqui no Brasil é muito comum nós utilizarmos os termos em inglês no nosso cotidiano. Quando a gente está falando, por exemplo, de palavras da tecnologia, a gente acaba, falando muitas palavras em inglês, como, por exemplo, mouse, que a gente sabe que significa rato, mas nós não traduzimos para rato aqui no Brasil. Em espanhol, muitas palavras que nós aqui no Brasil estamos acostumados a pegar emprestadas do inglês para o nosso cotidiano não são utilizadas em inglês no espanhol. Por quê? Porque eles procuram traduzir as palavras para o seu próprio idioma. O que acontece com isso? Acontece que a letra W, ela existe no idioma, porque sim, algumas palavras ainda permanecem com o seu nome original em inglês, ou ainda muito parecidas, pelo menos, mas de qualquer modo ela acaba não sendo uma letra muito comum, muito usual. Eu trouxe aqui algumas palavras para que você possa ver como é que ela se comporta e qual é o som. Vamos começar então comentando que o som do W ele vai ser um som muito parecido com o da letra U, o que para nós aqui também falantes do português não chega a ser uma grande novidade, uma surpresa. Por quê? Porque várias vezes o W tem esse som de U, Um exemplo seria o nome William, que a gente muitas vezes encontra escrito com a letra W, mas o som é de U. Vamos ver então como é que a gente vai pronunciar essas palavras que estão aparecendo aí na tua tela em espanhol, com o W. A primeira palavra é whisky. Repara, whisky. A gente aqui em português não escreve essa palavra com W, mas em espanhol ela ficou com esse formato mais original. Então a gente vai dizer whisky, se escreve com W, mas o som é de U. Repete comigo só para praticar e para confirmar que você entendeu. Whisky. Excelente. Vamos relembrar o som da letra H, ou seja, a letra H no espanhol? Você reparou que eu não fiz nenhum tipo de som? Por quê? Se tu está pensando aí porque o H não tem som no espanhol, parabéns, tá certo. O H não tem som. Então toda vez que a letra H aparecer, a gente elimina ela, a gente desconsidera, como é o caso da palavra whisky. Segunda palavra que eu trouxe para você analisar é a palavra waterpolo, que é o polo aquático. Essa palavra em espanhol ela está bem mais próxima do nome do esporte em inglês, mas ainda assim ela sofreu alguma certa alteração para a língua espanhola. De qualquer modo, a letra W permaneceu na palavra e aí a gente tem waterpolo. Repete comigo, waterpolo. Legal. Agora a gente vai para a terceira palavra com o W, que é web. Web é o mesmo que a gente chama de web aqui no português, ou seja, tem a ver com a internet. Só que a diferença é que a letra E do espanhol é sempre E. Isso eu te falei também na parte 1 desse vídeo. É por isso que se você ainda não viu as outras partes, eu recomendo que você veja, porque tem, olha, muita informação, muito conteúdo relevante nas outras duas partes dessa aula sobre o alfabeto. A letra E então vai ser sempre E, e por isso que a gente não vai dizer web, a gente vai dizer web. E ainda por cima a gente não vai dizer webi, a gente não vai colocar essa letrinha aí que é tão comum aqui no português nós fazermos, A gente vai pronunciar essa letra B então como um B mudo, um B que não tem som. Então a gente vai dizer web. Repete comigo, web. Excelente. Se por acaso tu ouviu ou pronunciou um pouquinho do som da letra B, não tem problema, ela está na palavra. Não quer dizer que ela não tenha que ter som nenhum. Ela pode ter um sonzinho sim, tá? Só não pode ser o EBI, porque não temos uma letra I e não vamos inseri-la na oralidade aqui na língua espanhola, tá bom? Vamos fazer uma pausa bem ligeirinho nessa aula só para poder te perguntar se tu tá gostando do vídeo. Eu espero que você esteja gostando de conhecer todas as letras do alfabeto do espanhol. E se essa aula também está te sendo útil, está te servindo, está te ajudando, então clica no me gusta, clica no curtir, porque dessa forma aí eu fico sabendo que essa aula realmente é relevante, que esse conteúdo agregou valor nos teus estudos de língua espanhola. E se você estiver chegando agora no canal, eu reforço o convite para que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque assim você vai continuar acompanhando os próximos vídeos. E claro, se você estiver gostando de acompanhar as minhas aulas e está interessado ou interessada
em intensificar os teus estudos com aulas ao vivo, direto comigo, falando todo o tempo em espanhol e aprendendo ainda mais rápido, é só me chamar no WhatsApp, no número que está aparecendo aí na tela ou no link que está na descrição do vídeo, que assim você vai direto para lá conversar comigo e quem sabe a gente não começa uma aula juntos, hein? Eu vou adorar te conhecer e te ensinar espanhol ainda mais de perto. E agora a gente continua com a nossa aula sobre o alfabeto. Agora a gente está com a letra X. Esse é o nome da letra em português. Em espanhol, essa letra se chama X. Letra X. Olha só que interessante o nome dessa letra, né? É diferente do nome que ela tem no português e ela representa o som que ela faz em espanhol. A letra X vai ter um som de X. X. Lembra mais ou menos o nome dela, né? Esse som de X é como se fosse um som de K da letra C ou da letra K e um S da letra S. Então a letra X ela vai fazer um som muito parecido, como se nós tivéssemos na mesma palavra um C e um S um ao lado do outro. E aí faz esse som de X, X. Vamos ver algumas palavras e aí tu vai entender ainda melhor como é que isso acontece. A primeira palavra começa com a letra X. Aqui eu posso te dizer que também é algo raro. Não é muito comum nós encontrarmos elas começando com a letra X, mas aqui nós temos um exemplo, que é o instrumento musical chamado xilófono. Eu vou falar bem devagarinho para você poder perceber como é que isso acontece, como é que esse som vai ser pronunciado. Vou de novo. Xilófono. Conseguiu pegar? Deu para ver? Deu para perceber? Xilófono é o que a gente chama de xilofone aqui no português. Xilófono, então, vai ter esse som de x, x, lá no começo. Repete comigo para praticar. Xilófono. Boa, gostei de ouvir. Agora a gente vai para a próxima e dessa vez ela está no meio da palavra e é uma palavra que a gente já está cansado de conhecer e de falar no português. Aqui a gente tem a palavra táxi, que se escreve e que se pronuncia da mesma forma em português e espanhol. Então, só para praticar, repete comigo. Táxi. Muito bem. Táxi, então tem essa letra X ou a letra X lá no meio da palavra e o som permaneceu o mesmo de X. Vamos para a última? A última é excelente. Repete comigo e depois eu já te explico mais algumas coisinhas. Excelente. Muito bem, excelente. A letra X, ainda que ela encontre com outra consoante, ela vai manter o seu som de X. Então a gente vai dizer, como eu acabei de falar, e você também, excelente. A gente vai ter outras palavras em que a letra X vai estar coladinha com outras consoantes e da mesma forma ela vai continuar com esse som de X. Então é só você colocar esse som de X toda vez que você encontrar a letra X em uma palavra em espanhol. Entendido? Combinado? Então, bora para a próxima letra. Próxima letra é a letra Y. Como será que a gente diz Y em espanhol? Eu ainda confesso que eu ainda falo Y muitas vezes. Só que a verdade é que esse nome ele já não é mais o nome oficial dessa letra. Antigamente essa letra era chamada de Y e eu já não aprendi ela desse jeito, mas eu não sei por que para mim soa tão natural dizer Y. A verdade é que hoje em dia o nome dessa letra vai ser IE. Só que também vai depender, para a gente pronunciar o nome dela, da forma como a gente pronuncia essa letra, porque ela tem sons diferentes em países diferentes. Eu posso trazer um conteúdo, inclusive, sobre os sons da letra Y em espanhol, e assim eu te apresento formas de pronunciar palavras com essa letra em diferentes regiões, né, em diferentes variantes da língua espanhola. Eu acho que pode te ajudar bastante, até mesmo a definir qual vai ser a língua espanhola que você vai preferir falar. Inclusive, se essa ideia te agradou, gostaria de um vídeo sobre isso, escreve aqui embaixo nos comentários, porque aí eu vou saber que realmente você vai aproveitar muito um vídeo sobre os sons da letra Y. Mas vamos voltar para o nome dela. A letra Y, então, em espanhol, ela pode ter esse nome de IE. Só que, no meu caso, por exemplo, que falo com uma variação mais aqui da América do Sul, do Rio Platense, que seria Uruguai e Argentina, entre alguns outros países, eu diria che, tá bom? Então, por quê? Porque a letra Y nessa variante vai ter o som de sh. Em compensação, a gente vai ter outros sons como i, como j
Então, dependendo da variação que você conhece, do país que você mais gosta, né, do local de repente onde você mora ou para onde você viajou, você deve escutar sons diferentes para essa letra. Como esse não é o vídeo sobre os sons da letra Y, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ensinar com a variação que eu costumo fazer, tá bom? Então vamos ficar combinado assim, eu vou te ensinar essas palavras que a gente vai ler agora, mas não significa que esses são os únicos jeitos de pronunciá-las, combinado? Aí no vídeo sobre a letra Y a gente entra mais a fundo nessa questão. A primeira palavra é a palavra yoga, que da forma como eu pronuncio seria shoga. Repete comigo, shoga. Muito bom. Agora a gente vai para a palavra praia, que em espanhol se diz playa. Repete, playa. Muito bem. E agora a gente vai para a palavra rei. Legal. Pode ser que você esteja pensando assim, mas tá, como é que pode? Ele disse que essa letra tinha o som de sh, de j, que ele ia falar assim, e como é que ele me diz agora rei? Pois é, quando a letra x está no final de uma sílaba, no final de uma palavra, ela vai ter esse som de i. Por isso que nesse caso eu disse rei, porque eu não posso dizer resh, por exemplo, isso estaria errado. A letra y ou a letra x, no final de sílaba, quando ela está fechando a pronúncia de uma sílaba, ela vai ter o som de i, vai ser o mesmo som de i, e é por isso que eu disse rei, tá bom? Porque ela está no final da sílaba, naturalmente aqui ela está no final da palavra, então a gente tem que fazer esse sonzinho de i. Beleza? Deu para entender? Ok, então vamos, porque ainda tem mais uma letra para a gente conhecer. Por último, mas não menos importante, a gente tem a letra Z. Em espanhol, o nome dessa letra é zeta. Então a letra Z do português se chama zeta no espanhol. A letra zeta, ela é uma letra muito interessante. Ela vai ter o som de S. Essa é uma coisa que eu preciso te dizer. Ela não vai ter som de Z. Por que não vai ter som de Z? Porque nós não temos esse som no espanhol, tá bem? Então a letra zeta, quando você encontrar uma letra zeta em alguma palavra em espanhol, você tem que fazer o quê? Som de S, tá bem? Então eu vou te apresentar agora as palavras, a gente vai repetindo e depois eu tenho mais uma observação para fazer. Inicialmente, vamos lá para a pronúncia da primeira palavra, que seria sapato. Repete comigo, sapato. Muito bom. Agora a gente tem mais uma palavra que é plaza, que significa praça, né? Então repete comigo, plaza. Legal. Terceira palavra seria lápis, que aí a gente tem, né, uma pronúncia nem um pouco difícil para nós, porque a gente vai falar da mesma forma em espanhol e português. Repete para mim, lápis. Excelente. Conseguiu repetir? Legal. Conseguiu? Perfeito. Agora a gente tem que comentar uma questão aqui bastante importante. Eu já comentei com você, por exemplo, no caso da letra C, que quando a gente vai para a Espanha, a gente escuta um som diferente. E no caso da letra C, a gente vai ter o mesmo fenômeno. O que acontece com a letra C? Quando a gente escuta um espanhol falando, ele não vai falar sapato. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer sapato. Da minha língua saiu, né? Saiu da minha boca, ficou aqui entre os meus dentes. E eu vou repetir de novo. Sapato. É bem diferente, né? Lá na Espanha, a letra C vai ter esse som F, que é o mesmo que acontece com a letra C junto com algumas vogais. Então a gente vai dizer sapato e plaza. Sapato e plaza. Repete comigo. Sapato. Legal, colocando bem a língua entre os dentes. Agora repete. Plaza. Muito bom. Quando a letra C está mais no final da palavra, aí a gente não vai notar tanta diferença, tá bom? É mais mesmo quando ela está acompanhando ali as vogais, e aí ela vai ter esse som bem diferente. Quando ela está ali no caso de lápis, a gente não vai notar grandes alterações entre o espanhol falado na Espanha ou o espanhol falado mais aqui na América, tá bem? E dessa forma a gente finalmente conheceu
todas as letras do espanhol. Gostou dessa aula? Gostou de ter acompanhado essa trilogia de vídeos falando sobre as letras do alfabeto? Eu espero que você tenha aproveitado, porque eu fiz com toda a dedicação para te ensinar da melhor forma possível. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu curtir, porque dessa forma eu vou saber que esse vídeo foi legal e ainda por cima você vai me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Além disso, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo muito espanhol aqui comigo e para compor essa comunidade que está cada vez maior. Inclusive, eu preciso te agradecer, você que está aqui comigo, que já se inscreveu no canal, porque nós conseguimos ultrapassar o número de 500 inscritos. E olha, vou dizer para você, não é uma tarefa fácil, mas eu estou conseguindo graças a cada um de vocês que tem chegado para ficar aqui comigo no canal. Vocês estão me fazendo muito feliz. Graças, muito obrigado. E agora eu preciso também te pedir uma coisinha. Na verdade não é um pedido, é uma sugestão. Se você quiser praticar um pouquinho, vamos fazer a mesma brincadeira que eu fiz nos outros 2 vídeos. Se o teu nome começa com uma das letras que eu apresentei neste vídeo, nesta aula, eu peço para que você escreva Mi nombre empieza com la letra, e aí você só precisa colocar a letra inicial do seu nome, tá bem? Eu vou esperar o seu comentário, vai ser bem legal. Agora eu vou ficando por aqui, mas antes eu te convido a clicar no vídeo que está aparecendo na tua tela, porque dessa forma você vai para a parte 2 desse conteúdo e lá você também vai encontrar link para a parte 1 e assim você vai concluir a trilogia do alfabeto do espanhol. A gente se encontra na nossa próxima aula. Hasta pronto!